Vibe Mundial FM. Com um grande convidado hoje, todos vocês já estão vendo, querido amigo Vinícius Pires. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Richard. É um prazer estar aqui participando com vocês aqui da transmissão, né, da Elevando a Sua Vibração. E muitíssimo obrigado pelo convite e espero fazer jus aí, agregando aí no seu programa, amigo. Com certeza. O Vinícius Pires, já vou adiantar, é youtuber. Ele tem, então, o seu canal com centenas de milhares de seguidores, trazendo mensagens importantíssimas que contribuem muito conosco, contribuem muito para que a gente compreenda mais, então, esses momentos que estamos vivendo. Vinícius, vamos lá. Queremos saber um pouco de você, como que você fundou esse canal, para que a gente depois entre no tema. Reurbanização interna e externa, que é aquilo que a gente vem aprendendo e implementando no nosso dia a dia, na nossa vida. Essa transformação que precisamos ter. E logo neste mês de dezembro, em que já estamos planejando o 2021, mas é claro, a mudança tem que começar agora, no presente. Mas fala um pouquinho de você, Vinícius. Ah, claro, será um prazer. Então, Richard, como eu falava há pouco, né, com você aqui nos bastidores, a gente que trabalha, né, nós que trabalhamos com a espiritualidade, a gente é meio considerado meio fora da casinha, né? Com certeza. Porque as coisas que a gente vive, experiencia, ou a gente percebe, a maioria das pessoas não tem essa sensibilidade, essas percepções. Então, para mim fundar esse canal foi, digamos, uma fase meio complicada da minha vida, onde eu me encontrava numa situação que todo mundo passa, querendo ou não, todo mundo tem aquela fase assim, das vacas magras, né? E eu estava justamente nessa fase, e meio desesperançoso, sem acreditar em mais nada. Inclusive, para você ter uma ideia, eu estava praticamente me considerando um ateu, né? Mas daquele ateu, graças a Deus, sabe? E um belo dia, cara, nesse ateísmo passageiro, assim, momentâneo, eu comecei a ter algumas percepções, principalmente ao dormir. Dormia e de repente eu me via fora do corpo e foi um susto tremendo quando eu olhei para trás e vi meu corpo lá babando, né? Eu falei, será que eu morri, cara? E aí você deu graças a Deus ou não? Cara, eu dei graças a Deus porque era uma sensação boa, tirando o susto, né? De imediato. Eu falei, nossa, mas que coisa interessante. Peraí, será que eu morri? Não. Mas daí, cara, de repente eu vi, assim, senti umas presenças, na verdade, e eu fui andando, tateando assim, a parede dentro de casa, e nesse momento que eu estava tateando, eu vi que minha mão estava transpassando a parede, e minha casa é meio que germinada com a casa do vizinho. E nesse momento, eu fui tateando a parede, a minha mão passou e eu ia cair. Que show! No momento que eu ia cair para a casa do vizinho, alguém falou assim, aí não, ia a casa do vizinho. Eu falei, opa, que é isso? É muita informação, né, Vinícius? É muita informação, né, cara? Aí eu comecei a me empolgar, eu falei, cara, eu preciso saber se tá acontecendo com mais gente isso aí, ou se é coisa da minha cabeça, se eu morri, o que tá acontecendo, né? E passado essa experiência aí, eu fui pesquisar e descobri que tem muita gente que passa por isso, né? Tem muita gente que sai do corpo à noite e, às vezes, todo mundo sai, na verdade, só que nem todos têm uma pequena lucidez, né? Algumas pessoas não têm nada e para o meu susto mesmo para o meu espanto, foi perceber que tem uma grande quantidade de pessoas que estão procurando esses assuntos. E aquilo, né? Agora, onde está a fonte credível para a gente debruçar e buscar conhecimento, né? E foi uma batalha aí. Então foi aí que começou, cara. Eu falei, pô, eu preciso falar com mais pessoas, né, que tem um porquê disso estar acontecendo, que a gente pode ser ferramenta na mão dos benfeitores espirituais, né? Mas para isso a gente precisa se esclarecer para que a coisa aconteça também, senão a gente vai ser o quê? Uma pedra de tropeço, na verdade, né? Com certeza. Quantas experiências aqui incríveis, Vinícius. Realmente alguma coisa tem que despertar ou nos motivar para que a gente realmente saia dos bastidores e comece, então, a levar a nossa mensagem. Porque muitas vezes temos a impressão de que somos menores ou inferiores ou alguém que a gente possa ter como uma inspiração, mas quando isso acontece, a gente entende que é o momento, não é? A gente entende que é esse momento de levar a informação para outras pessoas. E é muito rico isso que você traz para nós. E com certeza você está ajudando muitas pessoas, como eu falei. Centenas de milhares já de inscritos
que com as suas lives aprendem demais. Essas pessoas elas conseguem se compreender melhor. E aí a gente até traz, porque a projeção astral, ela acontece diariamente. E eu que trabalho com apometria, nós entendemos que o desdobramento, que é diferente, o desdobramento de corpo astral, corpo mental, também ocorre quando estamos acordados, quando estamos executando as nossas tarefas do dia a dia. É como um exemplo, a pessoa pega e diz assim, nossa, parece que eu estava em outro lugar, eu não estava aqui, nossa, o que aconteceu? Então, são pequenos desdobramentos que nós temos. A apometria trata bem disso. Mas a projeção astral, quando você vivencia, então, um outro mundo, um outro universo, interage com aquilo que a gente chama dos espíritos, das entidades, é muito rico. Teria alguma experiência depois desse primeiro fato que você gostaria de narrar? Cara, teve uma experiência sensacional. Eu vejo como uma experiência de resgate, até baseado no que eu já li, né, na literatura que a gente tem por aí. Quando me chamaram para ir numa determinada região aqui em São Paulo, onde havia um senhor que já estava há anos, digamos assim, naquela parte externa da janela de um prédio, assim, de uns 20 andares. Só que ele já tinha desencarnado e ele não queria abandonar a família dele. Sabe? Ele estava olhando a família dele através da janela do apartamento. Eu me lembro perfeitamente que havia uma senhora de mais ou menos uns 40 anos, tinha uma mocinha de uns 20 e um garoto de uns 10 anos mais ou menos, sofás e tudo mais. Porque quando é a projeção mesmo, você guarda muitos detalhes, né? Não sei se acontece com você assim, né? Acontece, mas não tão ricamente quanto você está falando. Caramba, então... Não, é que você já está num estágio bem avançado. É muito legal isso. Nada, é muito legal. Você já tem, então, essa aptidão, mas continue. E aquele senhor deitado ali, cara, pelo que eu entendi, eu senti a presença de dois espíritos atrás de mim. E eu não conseguia enxergar. Só fui entender depois, porque assim, eles já haviam tentado resgatar aquele senhor. E aqueles espíritos, pelo que eu entendi, já fazia, digamos assim, já era carta marcada para aquele cara que estava deitado ali, né? Ele falou assim, vai lá, tenta convencer aquele moço a sair de lá, né? E a gente vai levar ele para um hospital. Cara, foi assim, eu fui volitando. Com a ajuda dos caras, eu senti um influxo de energia que vinha de trás, me dava um impulso, né? Show, cara. E eles me levaram até a janela e tava lá o cara todo... Com pústula, com ferida no braço, nas pernas. Eu acho que devido ao tempo que ele estava ali, né? Não sei. Nossa, cara. E eu me lembro que eu cheguei, conversei com ele ali e falei, você permite que eu te ajude? Você permite que eu te ajude? Ele falou assim, tá. Aí ele estendeu o braço, eu peguei. Eu lembro que eu coloquei ele nos meus braços assim, eu senti um peso como se eu fosse cair para frente, assim, né? Aí os caras, calma. Eu falei, olha, vamos mais rente ao chão aqui, porque se esse cara cair vai ser um tombo muito grande, né? Nossa, cara. E nesse momento, Richard, a gente foi se dirigindo assim, cara, e eu só vi um clarão. Como se tivesse um flash, assim. De repente a gente estava dentro de um hospital. E dentro desse hospital, eu me lembro perfeitamente, a gente foi caminhando num corredor longo, muito branco, assim. Tinha um vidro que do lado direito tinha um vidro que ia até o final. E aí que vai ficar mais confuso ainda. Tinha uns caras que não era da Terra lá dentro, velho. Que impressionante, Vinícius. Eles estavam ajudando aqueles que já estavam? Não, eles estavam mexendo em plantas. Que impressionante. Eles estavam mexendo em plantas, era como se fosse uma espécie de um laboratório. Umas plantas, parecendo aquelas lírio branco, aquelas que... Eu não conheço muito de planta, me desculpe aí a ignorância, mas umas folhas que lembravam assim, um formato de um coração, aquelas folhas mais, digamos assim, mais protuberantes assim, né? E eles mexendo naquelas plantas, os caras verdes, eu nunca tinha visto aquele formato de ser de outro mundo, de ET, extraterrestre, como a gente conhece aqui na Terra, né? E eles mexendo na planta, colhiam, iam ali no equipamento deles, pegavam o resultado e passava para cientistas, só que aí os cientistas eram humanos, porque eles estavam de jaleco branco, eles estavam como se fosse uma espécie de uma lâmina de vidro na mão, né? Então os extraterrestres iam lá, modificava a planta, passava o resultado para que os cientistas humanos desencarnados pudessem levar adiante aquilo que eles estavam fazendo ali. Impressionante. Né? Isso eu só fui perceber na volta, né? Que eu estava com o cara aqui nos braços, dei continuidade, foi até o final do corredor, à direita tinha uma porta
Quando eu senti os 2 caras que estavam atrás de mim, eu senti quando eles passaram através da porta, abriram a porta e entreguei o cara, o espírito que eu havia recolhido. Havia uma maca dentro desse negócio, desse quarto, e tinha uns filamentos como se fosse fibra ótica. E na ponta dessas fibras óticas tinham as colorações correspondentes a cada um dos chakras. Os centros de Os força. centros de força. Vibe Mundial 95,7. FM. A rádio que